te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, em cuja honra o Bispo Santo Stanislau tombou sobre a espada dos perseguidores, concedei-nos perseverar firme na fé até a morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo de 31 a 36. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo, esse tempo da Páscoa, e a liturgia vem falar desse capítulo bonito, capítulo 3 do Evangelho de São João, desse diálogo que Jesus teve ali com Nicodemos, e aí continua essa fala das coisas do alto. O Espírito é que nos impulsiona a compreender tudo aquilo que Deus realmente quer nos revelar. Por que que Jesus, ele só trouxe coisas boas, só falou daquilo que precisávamos, com toda a perfeição? Por quê? Porque ele veio de Deus. Porque ele veio do alto, porque aquele que veio do alto, ele fala das coisas do alto, porque ele veio lá do alto. Então a palavra, ela diz, aquele que vem do alto está acima de todos. Então, o nosso Deus está acima de todos. Não foi compreendido, porque
se nós olhar para toda a história, nós vamos ver a perseguição que Jesus sofreu até a morte, foi por não compreender as coisas do alto. E talvez nós vamos nos perder se não nos cuidarmos. Nós vamos chegar um dia lá no céu e não vamos poder habitar lá, por quê? Porque nós não buscamos aprender as coisas do alto. E então, porque Jesus veio ao mundo e todo o povo religioso, eles aprenderam com quem? Não estou dizendo que seja errado, entendam bem, mas veio Moisés, veio os profetas, eles não veio do alto. E eles colocaram as coisas mais voltadas ao humano. Por isso, então, eles não conseguiram entender quando aquele que veio do alto, que está acima de todos, não conseguiram compreender. Ficaram presos nas leis mosaicas, nas profecias, e não estou dizendo que esteja errado, mas estou dizendo que precisava relacionar aquilo que aprenderam com Moisés e com os profetas, entendendo que a sequência disso tudo era a vinda de Jesus, e esse então veio decretar tudo aquilo que tinha, de uma forma mais superficial, tinha sido dito pela lei, né, de Moisés e pelos profetas. E aí então quando Jesus vem, é todo esse processo de incompreensão que leva ele até a morte, e assim também o fracasso daqueles que com ele caminhou e viu grandes coisas acontecendo, mas mesmo assim os seus apóstolos não conseguiram visualizar claramente aquilo que ele veio nos revelar, que eram as coisas do alto. Por isso aqui nós vemos que depois de todo esse processo, então os apóstolos conseguem entender. E aí, quer dizer, aqueles que eram as autoridades prenderam Pedro e os seus companheiros, porque eles falavam com autoridade: ó, nós mandou vocês se calarem, e vocês não se calaram. E aí Pedro então responde: quem aceita o testemunho, quer dizer, aquele que... Então Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus ante os homens. Eles já estavam compreendendo as coisas do alto. Porque quem que vai revelar essas coisas do alto? A pessoa de Jesus. Por isso o santo evangelho de Jesus Cristo, quem o prega com essa autoridade de Deus, através então dos dons do Espírito, porque o Espírito, ele recebe o Espírito sem medida. Aquele que escuta Deus, aquele que coloca em prática a palavra de Deus, aquele que dá testemunho das verdades de Deus, é porque recebeu o Espírito sem medidas. E esse Espírito sem medida, amados, vem se manifestando desde o Pentecoste até hoje dentro da igreja. Por isso a igreja tem mais de 2000 anos e viva. Viva por quê? Pela força do Espírito, esse Espírito que atesta, esse Espírito que é sem medida, esse Espírito que é o próprio Deus que se revela. Então, queridos irmãos e irmãs, quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro, entendeu? Aí não tem... Então, por isso, esse Deus vivo e verdadeiro, que manda no seu povo esse Espírito sem medida, é para que realmente nós possamos compreender quem é Deus e dele dá testemunho. E quem dá testemunho de Deus, dá testemunho da verdade. E quem dá testemunho da verdade vai ganhar a vida eterna. Então, amados, que nós possamos entender bem a palavra de Deus, que nós possamos viver a dimensão sem orgulho humano. Não tem orgulho humano, tem orgulho de ser servo de Deus e de abrir o coração para que esse Espírito sem medida possa agir em nossas vidas. E aí
Todos os milagres que Jesus fez, Ele pode se realizar em qualquer momento na nossa vida, porque Ele dá o Espírito para nós sem medidas. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.